Paula? Estamos só esperando a Paula pra gente começar. Tá, agora tu me solicita. Oi! E aí, conseguiu? Tava difícil. Tinha uma outra live em cima. Sério? Tudo bom, anjo? Tudo. Não tem problema, a gente começou bem na hora. Tá travando um pouquinho a tua, Paula. Acho que tu tá travando um pouquinho. Hoje tu mudou de cenário, Paula. E aí tá dando uma travadinha. Peraí. Vamos de novo. Vamos esperar a Paula de novo, que a Paula caiu. Tava dando problema na internet dela. Esperar a solicitação dela de novo. Oi, Betinha. Vamos esperar a Paula tá Oi, conectando. Oi! voltei. Trancou a Voltou. internet. Pois é. Uhum. Tá bem devagar a tua internet. Acho que tu vai ter que mudar de lugar, Paula. Eu vou. Acho que aí não tá dando muito certo. Pois é. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou me mudar de ambiente rapidamente. Eu vou sair e já Isso. entro. Tá. A gente espera. Vamos esperar um pouquinho. Bom, enquanto isso, né? Vou apresentando sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar, então, como profs, né? Que é a nossa profissão, nosso lugar de atuação. E a gente vai falar, então, sobre reflexões sobre educação hoje, né? Ou seja, no que nesse momento que a gente está vivendo, nessas coisas que a gente está vivendo agora, acho que são quase 90 dias, se já não são 90 dias, que a gente está nesse momento da pandemia. Então, eu acredito que a gente já tenha bastante bagagem para conversar um pouco, né, sobre esse momento como professores. Vamos lá. Muito bem. Agora ficou Então, bom? ficou. Eu estava Ah, explicando tá. sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu disse que já são quase 90 dias que a gente está vivendo esse momento e que a gente já tem uma certa bagagem, né, para conversar, para falar sobre Sim. isso, né? Por tudo que a gente tem passado e que a gente vai falar hoje como professores, que é a nossa profissão.
Então tá, boa noite, desculpe a confusão. Eu queria fazer lá no escritório, lá de trás, mas o escritório não colaborou, a internet não colaborou, então vai ser aqui de dentro de casa. Acabei de expulsar Então todo tá, mundo tu da sala. vai ter que ser no teu cantinho de sempre, não adianta. É, expulsei coisa nenhuma, né? Tô tudo com fone de ouvido aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem, Então, vamos assim, lá. boa noite, né? Eu e a Giz, a gente vai falar hoje enquanto no lugar de professoras, enquanto eu tento ajeitar o celular, né? Que a gente conhece um pouco, né? E a gente vai começar pensando nessa questão de educação, né? Eu acho que é legal a gente já começar pensando que existem duas coisas. Isso é educação, que a gente às vezes acha que é função só da escola, mas a função principal da escola é a transmissão de conhecimentos historicamente acumulados. Frase linda, né? Que quer dizer o quê? A função principal da escola é instruir, é trazer informações, né? Para construir conhecimentos. É. A educação é um processo muito mais amplo, é um processo de vida. É um processo que acontece 24 horas do dia. E eu vou dizer durante a noite também. Então, assim, todo o tempo a gente está em processo educativo. Né? Mas em senso comum, a gente fala muito da educação enquanto escola. E é um pouco desse espaço, que também é um espaço de Porque se educação, mistura, né? Se Sim, mistura muito, as mistura, pessoas confundem muito e é uma linha confunde. muito tênue. Exatamente, é uma linha muito tênue, né? A escola educa por tabela, porque a criança, o jovem, o adolescente, o adulto fica nesses espaços de instrução 4 horas por dia, às vezes 5, às vezes 10, 12 na educação infantil, né? Então, ela educa porque não tem como estar no espaço sem estar também no processo educativo. Né? E acontece o quê? A gente tem essa confusão, a educação, porque isso também está na LDB, mesmo dizendo que a função da escola, das instituições escolares, é somente passar informação, né? Construir essa informação, ter que a estratégia de conhecimento, né? Ela também educa, porque aí são todos seres humanos. E aí eu pedi para a Giza para a gente começar exatamente. Pois é. Baixei o microfone para ficar melhor. Eu nem sei se o meu tá direito. Né? Mas assim, a gente começar falando de um documento que eu acho como educadora, né? Porque Rubem Alves diz, né, a diferença entre educador e professor, né? Educador, a gente tem entende que tudo que a gente faz é para a vida. É na escola, a gente está passando informação, historicamente de construir, sim, mas a nossa postura, o jeito de trabalhar, tudo isso, né, os nossos alunos, nossas crianças levam para a vida, né? Então, como educadora, um dos documentos que eu acho que todos os educadores deveriam conhecer é o relatório Jacques Delors, também conhecido foi da Unesco, né? Também conhecido como os 4 pilares para a educação do século XXI. Né? Tem 4 vídeos do Rubem Alves, né? Tem 4 vídeos do Rubem Alves maravilhosos que ele fala sobre isso. Né? O marido tá aqui assim, ó, porque ele é apaixonado pelo Rubem Alves. E são super importantes. Porque aí a gente consegue entender escola para pouco além dessa questão de passar informação. Né? Primeiro Sim, não é só uma reprodução, né? Não é só uma reprodução. Não é só uma reprodução. Até porque professores que acham que é reprodução, a menos expressões matemáticas ou de físicas ou fórmulas químicas, né? Cada aluno, numa questão de história, vai responder, às vezes, uma perspectiva diferente. Ontem eu estava falando... ontem eu estava falando com uma amiga a respeito disso, né? Que eu, na língua inglesa, tenho muito em cursinhos livres, tem muito essa questão, porque em curso livre tu não precisa ser necessariamente um professor para te dar aula, né? Então, o que tu faz? Tu apenas reproduz, na verdade, tu é um reprodutor daquilo que tu aprendeu. Tu pode até ser uma pessoa criativa, mas tu não teve essa base de conhecimento que um curso de licenciatura, enfim, ele vai te trazer, né? E que todas essas coisas que a gente carrega e depois
na prática, e leituras que a gente faz, que a gente tem, esse conhecimento ele não existe. Então, essa diferença ela é muito gritante, assim, nos cursos de idiomas a gente vê o professor, aquele que é professor que tem o curso de, enfim, né, de licenciatura, e aquele que é só um tutor, vamos dizer assim. Exatamente, né? Porque quando tu é educador, né? Que eu acho que é o mais... é o mais difícil assim, de acontecer, porque tu sabe que todas as tuas ações elas têm repercussões, né? Quando tu é educador, tu sabe que o jeito como tu age, o jeito como tu fala, o que tu tá, o conteúdo, tudo isso vai ter mais repercussão. Tu é uma pessoa que faz uma diferença, né? E assim, e a gente vê muito isso nos cursos das áreas mais humanas, em línguas, história, geografia, ciências. Aí tu consegue fazer isso, né? E ver isso de modo mais efetivo. Nas mais exatas, se o professor está só preocupado na resposta final, vai ter a resposta final, certa ou errada, né? 2 mais 3 é 5, não é 4, não é 6. É que às exatas acontece uma coisa que acontece nos cursos de idioma. Tem muitas pessoas que são de outras áreas e como falta professor de matemática, química e física, então muitas vezes eles não fizeram um curso de licenciatura, eles fizeram um curso que tenha a ver, fizeram de repente um pós, mas que ele não te dá esse conhecimento. E aí tu vai para a sala de aula. E aí tu não é necessariamente um educador. Eu acho que essa é uma das dificuldades nas exatas. Talvez também... Não, e também a questão... Bem, eu fui professor de séries iniciais, né? Então, exato, a gente tem lá nas séries iniciais a matemática, bastante, né? Em que, às vezes, é difícil explicar para um aluno que ele pode fazer uma história matemática com 3 possibilidades de desenvolvimento e chegar na mesma resposta, que as 3 possibilidades estão certas. Porque eles olham a história matemática e perguntam, é conta de mais, é de menos, é de vezes ou de dividir? Tá, mas vamos pensar como é que dá para fazer isso. Ah, mas professora, é continha de mais ou de menos? Não, vamos pensar. Vamos desenhar, porque desenhar funciona, né? Quando a gente começa a ver essas possibilidades e para trabalhar com os nossos alunos essas possibilidades, a gente está construindo o quê? Flexibilidade neurológica, né? Neural. Que ele pode ter mais... E aí a gente entra na questão das neurociências, né? Que não existe só um modo de aprender as coisas, existem diversos modos. É uma coisa que eu ia falar mais adiante, né? Tem diversos modos, né? E que às vezes a gente está tão bitorada num só que fica fechado naquilo. Vamos lembrar quais são os 4 pilares, então. Vamos lá. Isso, tá. Primeiro pilar, aprender a ser. Nada mais difícil, né? E aprender a ser na escola, aprender a ser pessoa, aprender a se enxergar enquanto indivíduo, para além dos exercícios de ver carteira de identidade e foto, realmente se enxergar enquanto ser humano. Primeiro pilar. Segundo pilar, aprender a conviver, né? Se a gente for pensar nesse, uma sala de aula que tem barulho, que tem conversa, é um espaço extremamente rico, né? Então, assim, a escola também tem esse desafio, aprender a conviver, o trabalhar junto, o falar com o outro, aprender a ser quem eu sou, com os meus defeitos, minhas qualidades que eu posso melhorar, aprender a conviver com o outro, com os defeitos e qualidades dele, e aprender a interagir e construir junto. É a primeira sociedade, né? Quer dizer, a segunda, porque a primeira é o teu núcleo familiar, mas é uma sociedade segundo ambiente social. Segundo ambiente social que a criança está a seguir a escola. O primeiro é a família, né? Às vezes a família é um pouco maior, um pouco menor, mas é a família, o primeiro ambiente social. Primeiro. O segundo ambiente social é a escola, né? Que é o lugar onde ela vai conviver com muita gente, uma diferente da outra, né? E se ela não tiver consciência... Não, sozinha. Não, e assim, é um colega diferente do outro professor. Às vezes tem vários professores, né? Um professor diferente do outro, né? E as regras às vezes também mudam um pouco de um professor para o outro, né? Porque mais que a gente quer que todo mundo seja igual, a coisa não é bem assim. Nós não somos tão parecidos um com o outro, né? Um professor aceita que use boné, outro professor não aceita.
Um aceita que conversa e outro não aceita, né? Então, assim, é o lugar das diferenças. A escola é o lugar das diferenças. Né? Todas as diferenças. Terceiro pilar, aprender a fazer. Esse é o que a escola mais busca ensinar, né? A fazer conta de matemática, a fazer interpretação de texto, né? Algumas ensinam a fazer algumas experiências pequenas de ciências, outras um pouco mais, né? Eu adorei quando eu fiz com meus alunos experiências de ciências com coisas bem do cotidiano, né? Não tinha perigo nenhum. Né? Então, aprender a fazer. E aí a gente tem o último pilar? Que é o calcanhar de Aquiles. Aprender a aprender. Porque, assim, às vezes a gente, como adulto, não aprendeu a aprender ainda. E a gente chega à frente dos alunos e aí vem todo aquele monte... Porque, assim, o professor também tem um monte de coisa que a gente tem que dar conta, né? É avaliação, é conteúdo, né? É disciplina, né? São várias coisas aí. Tem os 4 pilares: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a aprender. Que esse é o mais difícil, né? Porque, na verdade, assim, enquanto eu acho que isso cresceu muito de uns tempos para cá, né? Porque se a gente for pensar na nossa época, que a gente estudava, estavam engatinhando ainda em muitas questões, né? A gente não tinha, assim, essa flexibilidade que a gente tem hoje em dia. Tanto porque eu não lembro, assim, da minha época de repente, ter um diálogo com o professor, ter uma proximidade, ter esse contato mais, né, mais singular, assim. E eu vejo nos meus alunos que eles têm eles fazem essa conexão com a gente, né? Que a gente não é só a pessoa que passa o conhecimento, né? A gente é o mediador. Aquele que procura fazer com que eles tenham autonomia. E esse aprender é justamente... Essa autonomia faz parte desse pilar. E que é um dos mais difíceis. Né? Sim, é porque muito assim, difícil. Para ti auxiliar o teu aluno, ele aprender, em primeiro lugar, tem que sair do espaço de detentor de todo saber. Exatamente. Porque os nossos alunos... Vamos botar bem os pés no chão. Nossos alunos hoje têm acesso a uma tecnologia, muito deles, e muitos pais, né? Tem acesso a uma tecnologia, tem acesso a saber um monte, né? Tem aqui a Lê Nunes falando, aprendemos muito com os alunos. Sim, graças a Deus. Eu vou dizer assim que a gente aprende porque eles sabem muito. E quando a gente se coloca nessa posição de não ser detentor de todo o saber, a gente aprende. Né? Porque eles têm muita informação. Né? Tem. Hoje a gente entra na internet e informação é que não falta. Né? E com essa informação, o professor, o educador, né, tem um desafio de ajudar a criança a construir conhecimento, porque a informação por si só não vale. Né? Saber onde é que fica o hemisfério sul e hemisfério norte, sul e norte, ao contrário, né? Tá, e o que adianta disso? Eu nem sei para que lado é o meu sul ou o meu norte de onde eu tô. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muita, na verdade, eles são dessa era, dessa geração, de que eles têm muita informação. Aqui, na ponta do dedo. Na ponta do dedo. E nem sempre conhecimento. E nem sempre uma informação sólida. Né? Nem sempre uma informação com credibilidade. Né? E aí são esses desafios do professor, né? O nosso aluno vem com uma informação, a gente precisa auxiliar ele a construir um processo crítico dentro do momento dele de aprendizagem, né, respeitando, né, trazer essa informação e tornar ela conhecimento, ou seja, ter um significado. Como é que dá um exemplo assim de como que uma informação ela se torna conhecimento? Vamos lá. Tá. Bem simples, tá? Ciências. Isso eu fiz com uns alunos meus. Tá? Eu peguei uma panela de água quente. Sabe aquelas panelas que você esquenta? Elétrica? Sei. Tá. Peguei gelo. Vamos fazer a mudança do estado físico da água. Peguei a panela, o gelo, a gente fez tudo aquilo. E depois a gente foi
Tá, e no dia a dia, como é que é isso? Onde é que tá? Então, quando tu começa a problematizar, que é uma coisa que a gente consegue construir conhecimento, né? Quando a gente pega, eu peguei bússola, estudando geografia, né, pontos cardeais aqui. Não, nós vamos lá para a rua para descobrir aqui, ó, onde é que é o sul, onde é que é o norte, né? E a gente leva para a vida, para esse ambiente do aluno, sai do papel e vai para a vida. Vira Exato. conhecimento. E é o desafio de quem constrói conhecimento e que isso se torne sabedoria, que é o que a psicopedagogia trabalha. Nós trabalhamos com sabedoria, nós trabalhamos com vida, né? Como é que esse aluno, essa criança, como a psicopedagoga trabalha, é como é que ele aprende para que aquilo se torne realmente parte da vida dele, né? Então, assim, a partir disso, bem, onde é que eu construo isso? Onde é que nasce o sol? E para onde é que fica? E por que ele tem que saber? Sim. Gente, a vida é o nó. Quando eu descobri os pontos cardeais em Porto Alegre com a bússola, eu tinha um tilt. Porque Sim, eu não fazia ideia. Porque Sim. aí a gente se coloca num outro lugar, né? No lugar de uma pessoa que aprende, um aprendente. A gente aprende, sempre. A gente aprende, sempre. A gente sempre. Graças a Deus, exatamente. Eu aprendi muitas coisas com meus alunos, assim, eu tive alunos, e continuo sendo meus alunos, né, porque vou ter 30 anos ainda, vou considerar aluno, né. Muito aluno que me trouxe um monte de conhecimento que eu não sabia, que me instigou. Professor, como é que é isso? Só um pouquinho que eu vou ter que pesquisar. Sim, né? Fez a gente buscar, né? Assim como agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo que buscar novos meios, a gente está aprendendo, reaprendendo a ensinar, né? Todo mundo. E uma coisa que tu falou... Fala. Não, pode falar. Uma coisa que tu falou que eu acho bem importante, que era aquilo, né? Que era o nosso próximo tópico, que é como a gente aprende, né? Isso é uma coisa, assim, que eu acho fantástica, porque a partir do momento que tu tem noção do aprender a ser, né? Tu te conhece. Então, tu tem a noção de como tu aprende, isso facilita muito a vida. Tanto a vida do professor, quanto a vida do aluno, né? E é nesse ponto que a gente tem que estar atento também. Porque numa sala de aula... Lógico, a gente padroniza, porque não tem como não padronizar. Mas dentro desse padrão, a gente vai vendo algumas diferenças. E a gente tem que trazer sempre estímulos diferentes para que a gente possa possibilitar essa aprendizagem nesse aluno. E esse é um desafio que a gente está passando agora. Sim, e entender que cada aluno vai construir seu conhecimento de um modo diferente. Porque nenhum aluno é igual ao outro. Né? Por mais que eu passe o material padronizado, o meu retorno talvez não seja padronizado, né? A menos ser algo muito, muito objetivo. A tendência é que o legal é quando que tu passou, se mistura com o que o aluno sabe e ele constrói um novo conhecimento. Sim, e a gente tem diferentes maneiras de aprendizagem, né? Quer dizer... A gente não precisa se enquadrar em uma só delas. Às vezes tu te enquadra em duas, ou, né, enfim, tem um pouco das três, mas tem sempre uma que vai bater mais forte. Então, que são elas? A gente tem, então, a sinestética, né, que é aquilo que tu precisa... Tu precisa de um estímulo para que tu faça, para que tu consigas consolidar o teu aprendizado. Tem muitas crianças que, enquanto o professor está falando, ela está fazendo assim, ó, né, com a caneta. Ou ela está mexendo o pé. Ou ela precisa tocar, ela precisa mexer, ela precisa experienciar aquilo. Porque ela aprende tocando, ela aprende no toque com o corpo, exatamente. Ela aprende com o corpo. Geralmente são pessoas que têm muita facilidade para dança, para esse tipo de coisa, porque consegue entender como a coisa funciona nela, né? Ela precisa ter isso. Tem as auditivas, né? Que são aquelas que precisam escutar, precisam de um lugar mais silencioso para conseguir aprender, porque no barulho não funciona, eles começam a se atrapalhar, eles precisam desse momento. E tem as visuais, né, que é o meu caso, que eu sou totalmente visual. Eu só aprendo vendo imagens, conectando imagens, lendo.
e fazendo esse tipo de relação. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque a partir do momento que tu sabe a maneira, tu consegue reconhecer, bah, e as crianças têm essa noção. Eu lembro da Sim. minha mãe me falando que ela só conseguia aprender falando em voz alta, lendo em voz alta, porque ela precisava se escutar. Né? Eu já se fico escutando, eu durmo, porque é um horror, eu não consigo, minha atenção se desfoca o tempo todo, é uma luta. A gente aprende, lógico, depois, mas é bem difícil, assim. Sim, Fala. exatamente. Assim, quando a gente fala em modalidade de aprendizagem, né, a gente tem, como professor e como educador, a gente tem que saber, assim, que a auditiva, na verdade, é a que menos abarca, né? A gente tem uma audição, sim, né, mas a gente é muito visual, né? A gente é muito de olhar. Então, assim, não é por pouca coisa que agora está tão em voga aqueles mapas mentais todos coloridos. Uhum. Não sei se tu já viu, eu não sei o nome dele, Já. né? Mas assim, ó, tu vai ver a pessoa que estuda por aquilo, ela pega a sinestésica, né? Então ela tem a rota de leitura, a rota de escrita, que são duas rotas neurais diferentes, né? E mais ela coloca aquilo com significado, porque tudo que a gente aprende tem que ter um significado, né? Uma folha toda colorida, de preferência com bonequinhos, que eu fico pensando quanto tempo se demora para fazer isso, mas que é extremamente eficaz, porque pega duas rotas, né? Pega a sinestésica e a visual. Mas nem todo mundo funciona bem na sinestésia visual. Eu não funciono. Meu modo de aprender é por rede. Eu tenho uma questão, né, auditiva, processamento. Sim. Então, o meu modo de aprender é por rede. Como é que eu aprendo? Eu aprendo por situações. Então, hoje, quando eu vou fazer um cálculo de tabuada, na verdade, eu me lembro de quando é que eu estava estudando tabuada. Uma coisa vem clara na outra e vem a resposta. Viu? Né? Então, o meu jeito de aprender é diferente. Ele é assim, ele é muito mais de conversar. Eu aprendo com a beleza, conversando com as pessoas. Eu leio, mas eu preciso falar. Eu preciso discutir. Sim. Né? Eu preciso de estudo de caso. Isso é o que me alimenta. Então, assim, as pessoas aprendem diferente, os nossos alunos também. Né? Mas é visual, vou encher a sala de cartaz. Não, aí é poluição visual, né, gente? É assim, ó. Uma coisa organizada, bem feita, né? Uma imagem bonita, uma entonação auditiva funciona, se tiver entonação de voz diferente. Se eu for aquela pessoa que fala sempre no mesmo tom, e quando eu tô brava tem a mesma voz de quando eu tô feliz, não funciona. Com ninguém. Nem com o namorado. Não. Não funciona. E esse é um desafio que a gente está tendo nesse momento das aulas remotas, né? Que a gente está passando. Justamente por isso, porque a gente... são várias maneiras diferentes, vários tipos de escola diferentes, né? Escola particular funciona de um jeito, escola pública é de outro, né? Porque públicos são diferentes. E a gente tem muito essa dificuldade na pública justamente porque nem todo mundo tem o acesso à internet, né? Nem todo mundo tem esse acesso 100%. Então, isso limita muito o que a gente está... Então, o que eu tenho, pelo menos, tenho procurado trabalhar coloco imagens, mas a gente também precisa colocar exercícios e o áudio, né? Para aquelas crianças que elas são auditivas, eu tenho feito vídeos, porque, né, pra gente o ideal é que tu use as três entradas. O ideal é que tu use as três entradas. Tu usa a sinestésica, né? Um exercício, alguma coisa, né? Use a visual, né? Que é a questão da imagem, do colorido e a auditiva. Se a gente consegue abarcar as três entradas, é assim, maravilhoso, né? E a aula... sinestética eu consegui fazer em um momento que eu mandei eles fazerem uma receita. Isso, conhecimento vivido. Conhecimento vivido na prática, na vida, tem um valor que nunca se esquece. Não é para nada que a gente aprende a fazer omelete e nunca mais esquece. Porque é vida, né? E se a gente perguntar a maior célula que existe, a gente sabe qual é. Porque também é vida, né? Então, assim, as coisas que a gente consegue trazer para a vida,
né? Elas ficam. Mesmo que tenha um monte de conteúdo, pode ser extremamente complexo, mas se eu conseguir trazer um pouco dela para a vida, perfeito. Né? É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho, eu acho, também sobre a diferença. A gente tinha sobre as diferenças, né? Sobre o que é aula. Eu acho que isso é importante, né? Porque já que a gente está fazendo uma reflexão, a gente está trazendo essas reflexões do hoje, de como está essa questão de educação. Eu acho que é importante a gente falar sobre aula online, aula remota, aula EAD, né? Vamos lá, Paula. Vamos começar pela EAD. O que é uma aula EAD? Uma aula EAD, tá? Que é aquilo que eu tô tendo na faculdade agora. E que para mim é muito difícil, né? É aquela aula que tu tem atividade, tu tem o conteúdo, tu tem o vídeo, mas tu vai gerenciar o tempo. Isso. Tá? E as aulas são gravadas, né? Elas são gravadas. São gravadas. E a metodologia é completamente diferente. Ela é voltada para esse ensino à distância. E aí eu vou te dizer de experiência de quem tem aquela modalidade rede, né, de muita gente. É muito complicado. Que eu olhei 5, 6 vezes, aí eu começo a conectar com situações que eu conheço para daí realmente entender, né? Então, assim, era uma aula que precisa de quê? Precisa de muito gerenciamento autogerenciamento, né? Então, assim, é uma aula em que tu tem que saber, bem, eu tenho prova, eu tenho que dar tantas horas, eu tenho que ler meu material sem estar com o WhatsApp junto. Porque se eu tô com o WhatsApp junto, acontece exatamente o que está acontecendo aqui no vídeo, né? A Ximena me deu um oizinho assim, eu vi! Então, por um segundo, eu desfoquei. A distração. Né? Então, precisa de... Porque, assim, por mais que o multifoco seja legal, mas em alguns momentos a gente precisa de um foco único. É verdade. Eu sempre dizia para meus alunos, né? Quando estava em sala de aula, eu dizia, olha, gente, o cérebro já tem que dar um jeito de deixar o teu coração funcionando, o sangue circulando, tu tá respirando, tuas células estão morrendo, estão nascendo, tu tá com processo digestório, Você sabe que tá dando conta de um monte de coisa, mais do que tu tá estudando, e aí tu quer fazer isso, ver no WhatsApp junto. Não dá. Não dá. É muita coisa. Não dá. É muita coisa. O cérebro também ele precisa se focar em alguns momentos. Então, precisa de muito, como diz a Betinha aqui, muita disciplina. Muita disciplina. Por quê? Porque a gente precisa naquele momento. Então, eu me obriguei a sair do celular e estudar no tablet, porque o tablet não tem WhatsApp. Né? Mas eu sou uma adulta com 45 anos. Sim, que tem experiência de estudo de longo prazo. E esse é um dos pontos do porquê que a gente não está dando aula EAD. Não é aula EAD, a gente dá aula remota, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho da aula remota. O que é a aula remota? A aula remota é aquela que a criança vai ficar, que nem a gente tá. Eu tô, na verdade, em encontro remoto com todos vocês. A gente está interagindo, né? A Lê falou ali da questão da gente estar aprendendo muito com as crianças, a Betinha era muita disciplina, a Ximena me deu uma mãozinha, né? A tia Nair, que eu vi ali, deu uma carinha com um coraçãozinho. Né? Isso é aula remota. Né? Mas mesmo assim a gente tem a questão do desafio, né? A aula remota tá aqui, mas se aparecer o WhatsApp aqui em cima, eu vou me distrair por um segundo. Sim. Porque eu vou lá olhar e vou voltar. Sim, e isso é um problema, né? Porque, na verdade, o que a gente manda para eles as atividades. Eles têm um contato com a gente para poder nos devolver as atividades. Mas, imagina, se para um adulto já é difícil se gerenciar, né? Para uma criança deve estar sendo um desafio enorme. E esse é o ponto de que, que muita gente muitas vezes fala, mas o futuro é aula EAD. Não tem como. Né? Para crianças, não puramente. Não tem como. Exatamente. Não, porque eles precisam ter eles precisam de um espaço onde eles estejam ali para o estudo, né? Eles sabem que eles vão para lá para estudar. Em casa. Mais do que isso. Vou dizer que mais do que isso. Porque se a gente pegar aqueles 4 pilares da educação, aprender a ser, aprender a conviver, e aprender a ser e conviver, a gente só aprende na escola. Ou se tiver uma família bem grande, né?
Porque Verdade. se eu tiver aula EAD em casa o tempo inteiro, a questão de convivência social, que é algo tão importante, que vem todas as questões de etiquetas sociais juntos, né? Junto, né? Toda a questão de liderança. Vamos pensar, às vezes eu penso bem em questões mais empresariais, liderança, gerenciamento de conflitos, uh, saber ir atuar em algo antes de acontecer, né? Ser proativo, né? Isso tudo a gente vai aprender na escola. Por quê? Porque é na escola que a gente sabe que se a gente aprontou uma semana, na semana seguinte talvez tenha prova surpresa e a gente vai, corre e estuda antes. Em casa, né? Como é que você... Né? É na escola que a gente briga com um colega e às vezes volta atrás, ou a gente vê aqueles dois colegas nossos brigando e a gente vai lá e dá um jeitinho para eles fazerem as pazes. Gente, isso é gerenciamento de conflitos. Né? São competências extremamente importantes no mercado de trabalho que a gente aprende na escola. Né? Sim, Lógico que assim, o goiadê, o remoto vai ter... Bem, isso está aí, existe, mas a gente tem coisas que a gente aprende em casas, tem coisas que a gente aprende pela internet, né? E tem coisas que a gente precisa de mais gente para aprender. exatamente. Então, eu acho que até pode, a tecnologia ela tem que andar junto, né? Eu acho que daqui para frente nada, espero eu que não seja mais a mesma coisa. Eu acho que é muito importante que as crianças tenham um laboratório na escola, que elas tenham acesso à internet, né? Que elas tenham esse extra classe, porque em vários países do mundo o ensino ele tem mais horas que o nosso, né? Nós aqui somos um dos poucos que temos 2 turnos de ensino. Mas, então, eu acho necessário esse extra classe para que eles comecem a aprender a gerenciar o tempo deles fora da escola. Mas eles precisam da escola e isso nesse momento, e a gente sente falta também, né? A gente sente falta desse... Eu tô morta de saudade de todos os meus. Essa falta de contato, esse contato mínimo que a gente está tendo é difícil, assim, pra gente que estava acostumado com sala de aula. É que, assim, o contato que a gente está tendo é um contato virtual, não é um contato real. Nós somos seres humanos que temos emoções, temos sentimentos, né? Então, a gente tem... E a nossa cultura aqui, né? Ela é uma cultura muito do toque. Lógico, quando a gente voltar, a gente não vai voltar todo mundo se abraçando, tá? Não vai dar. Por mais que queira, não vai dar. Né? Mas a gente precisa. Então, mesmo olhando virtualmente a pessoa, a saudade do real ainda fica. A saudade da pessoa. Por mais que eu veja minhas companheiras de trabalho toda semana, eu sinto saudade delas, né? De ir tomar café junto, de rir junto, de tudo. Né? A gente sente saudade de todas as pessoas que a gente convive. Mas não vai ter como a gente voltar a pensar a escola sem pensar em tudo que se transformou, porque a gente teve aí, foi um grande desafio para todos, né? Porque de repente todo mundo teve que sair e fazer curso rápido, né? Quase Matrix. Já Matrix? Sim, a gente está consumindo... Quase Matrix. A gente está consumindo tudo aquilo que aparece de coisas online, né? E tentando ver meios que a gente possa... Então, nisso tudo, todo mundo se desafiou a aprender algo novo que muitas pessoas tinham muita resistência, né? Mas que tá aí, bem, os meios virtuais estão aí para auxiliar, para acrescentar. Não é para tirar lugar, não é para agora os alunos vão tudo aprender pela internet. Não, ser humano precisa de ser humano para aprender. Aprender a ser ser humano. Precisa de alguém para te guiar, né? Te guiando. Uma coisa que tu falou lá no começo, eu acho que até eu vi um comentário da Angela, minha amiga, que ela disse que os pais estão aprendendo a respeitar os professores, né? E ficam pirados na questão das atividades. Mas porque eu acho que isso é uma coisa que não se tinha muito, né? Na verdade, a gente vê que muitos alunos, eles tipo meio que se viravam sozinhos,
Eles não tinham um familiar. Talvez lá nos primeiros anos, eu não sei, porque eu pego eles já nas séries finais. E nas séries finais, são poucos os pais que ficam perto dos filhos e que ficam guiando os filhos, entende? Porque tu não é obrigado a saber tudo, tu não tem que saber tudo. Até porque aquela criança, ela vai errar e tu vai deixar errado, tu não tem que corrigir, porque, né, não é teu papel. Teu papel é organizar a rotina deles, né? Ver se eles estão fazendo, o que estão fazendo, dar uma ajudada, ensinar como é que eles vão pesquisar, ensinar a ser coerente, mas não fazer com que ele faça o certo, tudo certo. Não, Né? não, a criança em casa, a criança que vem com tudo sempre, sempre certo e que na prova sempre erra, 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 a gente coloca, levanta as anteninhas, né? Porque a criança, ela vai errar no tema de casa, ela vai errar na escola, ela vai errar na prova, até porque errar também faz parte do aprendizado, a gente não aprende só acertando, né? Quando eu estava em sala de aula, né, que eu estava em sala de aula e as mães chegavam, Paula, mas eu quero... E assim, eu dizia, mas faz o seguinte, faz só um risquinho embaixo da conta que ela tem que refazer. E manda ela refazer. Se errar de novo, deixa. Deixa porque vai vir, eu vou olhar e aí eu vou saber, né, o que fazer. E aí a gente vai poder fazer alguma coisa. Né? Às vezes os pais chegavam para mim também, Paulo, como é que eu vou ensinar a conta de divisão? Vocês ensinam diferente. Eu não. A tabuada continua a mesma. A conta continua a mesma. A gente explica de um jeito diferente. Né? Mas o jeito de fazer muitas coisas continuam iguais. Se modificou os acentos, né? Caiu o acento de ideia, que eu achei horroroso. Sim. Né? De para, que eu achei... Mas, ponto de exclamação, interrogação e ponto final continuam sendo usados iguais. Letra maiúscula e letra minúscula continuam sendo usados iguais. Então, assim, nesse momento, assim, muito do que... Lógico, a gente tem toda uma bagagem de conhecimento, todo um aprendizado, sim. Né? Às vezes, se tinha esse discurso, que eu acho que não vai ter mais, de que é fácil dar aula, não é fácil. Não é fácil dar aula e não é fácil ser pai, ser mãe. Né? Eu posso estar dos dois lados. Né? E tu também, né, Giza? Também. Não é fácil ser pai, ser mãe. Né? Mas a gente dá o melhor da gente. Né? O professor dá o melhor dele naquele momento, assim como pai e mamãe vai dar o melhor dela naquele momento. Eu acho que é o momento de todo mundo repensar a sua atuação. O pai e a mãe que acham que tinham esse discurso de desvalorização bem, agora está vendo o outro lado. E o professor que às vezes achava que a internet só funcionava para joguinho, está vendo outras utilidades, né? Está se renovando, está se reinventando. Não, e aquele e que muitas vezes... Fala. Não, eu digo, e aquele que muitas vezes dizia que queria... Ai, eu não quero mais aula, eu quero só dar aula EAD, que daí eles ficam do outro lado e a gente fica aqui. Agora a gente está aqui. Não, pelo amor de Deus, quero aula. A aula EAD... A aula EAD é aula 24 horas por dia, porque o aluno tem acesso ao WhatsApp todo o tempo, e o pai e a mãe, eles perguntam. E tá certo perguntar. Lógico que a gente não vai responder no horário, às vezes, inadequado. Eu sempre que dou meu WhatsApp, se não pergunta, manda o áudio a hora que tu quiser. Só que eu, de tal a tal hora, tô dormindo. Né? Ou seja, nesse momento eu não tô disponível. Mas, assim, a gente trabalha muito mais em EAD, porque a gente tem que pensar se aquilo que a gente vai fazer vai ser possível ser feito. Se a criança tem prontidão para fazer. Se ela vai ter organização, se ela vai ter apoio, não vai ter. Né? E a gente não tem um tipo de aluno só. Nós temos... São 25 alunos, são 25 tipos diferentes de alunos. São 30, são 30 alunos diferentes. São 40 alunos por turma. São 50 alunos por turma, e cada um de um jeito. E cada um faz as coisas de um jeito. Mas que a gente queira que todo mundo faça o caderno igual, não faz. E essas aulas remotas, elas estão fazendo a gente rever muita coisa, né? E aí a gente tem... É bem isso. A gente está tendo que rever a maneira com que a gente vai preparar essa aula, pensar essa aula, porque a gente tem que pensar para todos, né? Para aquele que tem acesso, para aquele que não tem acesso, como é que tu vai fazer essas questões. Então, tu tem que padronizar de certo modo,
e tu tem que achar um padrão do meio que Aham. consiga abranger todo mundo, né? E a gente não vai estar lá para explicar, então tu tem que te virar em mil para fazer vídeo, para fazer áudio, enfim, dar alguma maneira tem que chegar nele essa explicação, E às porque vezes sozinho, a aula às vezes é pro pai e pro filho junto. sim, sim, Né? exatamente. Tem alguns casos assim. E que bom, É, e que é, bom. Né? Se um é pai ficar verdade. junto com o filho assistindo a aula, que bom, tá se interessando. A gente tem essas situações que ótimo, né? É a oportunidade também do pai ver como é que a escola está funcionando. É, Não é fiscalização, é possibilidade. é. E acho que a gente já pode. Bom, vamos pensar então, o que que tu acha na tua opinião, assim, quais são os impactos positivos da consequência desse momento que a gente não sabe quando é que vai terminar? Bem, em primeiro lugar, nós não seremos os mesmos. Vai ter uma música que fala alguma coisa assim, né? Nós não seremos os mesmos. Nós vamos sair da pandemia. Boa parte das pessoas. Vão ter pessoas que vão sair iguais, tá? Mas boa parte das pessoas vão sair diferentes. Por quê? Porque elas tiveram experiências diferentes, né? Seja o aluno que está tendo aula EAD, seja o aluno que está tendo aula remota, seja o aluno que está tendo que ir lá pegar material físico na escola. Nós também temos isso, né? Nós temos, Sim. também temos, porque nem todo mundo tem acesso à internet, né? Por menor que seja o percentual, é um percentual que existe. Né? E eu Não, e acredito que esse além percentual é disso, bem grande pela minha vivência. não, e Né? além disso, tem aquele aluno que precisa ter o papel, né? Ele precisa, ele não vai, ele não consegue. Ou porque às vezes o celular também não é dele, né? Ele até pode ter acesso pelo celular dos pais, mas aí fica complicado. Então ele precisa ter aquele material organizado para se organizar. E nem todo mundo tem impressora, né? Na- sim, nós temos alunos de inclusão também, né? Não podemos esquecer disso. Nós temos alunos com transtorno de aprendizagem ou com déficit de aprendizagem, né? Em que eles estão precisando de apoio de profissional fora da escola para dar conta É. das atividades da Isso é uma coisa escola, que me porque preocupa às bastante. vezes, às vezes isso é difícil para os pais também, porque uma criança, entre aspas, normal, né? Ela pode ter uma autorregulação. Uma criança ideal, né? Teria autorregulação e condições de fazer tudo sozinha. Uma criança real já tem dificuldade de Um por turma. autorregulação, né? É. Autorregulação, né? Ela tem dificuldade da autorregulação porque quer ver de videogame, porque o WhatsApp, porque o TikTok, né? Tudo isso está rolando ao mesmo tempo que ela está ali fazendo e ela tá, né? E aí a gente tem crianças e jovens e adultos que têm limitações e que para esses, às vezes, o pai e a mãe em casa, junto com a questão do EAD, do remoto ou da aula que foi buscar na escola, acaba sendo muito pesado. Né? Então É. a gente vai sair diferente, mas a gente tem que sair problematizando várias coisas. Né? É. Problematizando essas diferentes realidades que nós não somos todos iguais e ainda de perto ninguém é perfeito. Né? Então, Eu. assim, os Fala. professores, eu acredito que isso tenha sido uma porta de entrada para um jeito diferente de pensar ensino. Né? Muito na questão do aprender a aprender também. Né? Porque para pensar aquele aluno e para se pensar no processo de aprendizagem, porque um professor ele é alguém que está sempre disposto a aprender. Ele sempre sabe que tem algo que ele precisa aprender. Que ele não é detentor de todo conhecimento. Né? Que isso Não. nem a internet é. Não, a Né? nossa profissão é uma das que, lógico, muitas profissões são assim, mas a nossa, eu acho que é um aprendizado constante, né? Constante, é diário, praticamente. Porque a gente aprende na troca, né? Então, que isso é muito importante. Eu acredito que essa questão da internet, ela vai se fazer muito forte daqui para frente. Eu acho que quem ainda tinha algum tipo de bloqueio ou quem tinha algum tipo, né, de impedimento, alguma coisa contra, eu acho que não vai ter que dar o braço torcer daqui para frente, porque é necessário. Acredito que essas plataformas vieram para ficar, né, como um complemento,
daquilo que eles vão aprender na escola. E também por ser uma maneira mais fácil de enviar trabalhos, né? Sem tanta folha, sem tanto papel. Acho que isso para a natureza, para o meio ambiente também é um ganho, né? Muito, Com certeza. muito forte. Então, realmente, assim, eu acho que as coisas, a gente não, o toque é uma coisa que a gente vai ficar com receio durante muito tempo, né? Essa coisa do chegar perto, do tocar, e eu fico pensando na educação infantil, o quão difícil isso se dá, né? Quão difícil isso vai ser. Porque a criança precisa desse momento, né? Elas têm essa necessidade. Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Mas quanto menor a criança, mais ela aprende com o corpo. Tá? Então, assim, ó, a criança muito pequenininha, ela vai aprender direto com o corpo. O corpo vai ser o que vai ser o instrumento de aprendizagem dela, né? Desde aprender a mãozinha, né? Movimento, se espreguiçar, rolar, toda essa engatinhar, né? Aos poucos essa aprendizagem vai se tornando menos corporal e mais abstrata, né? Então, assim, pensando em aulas EAD remoto, bem, essas crianças são as que mais precisam de corpo. Então, mais do que atividade de pontinho, ela precisa pegar um pote com arroz e ficar brincando, construindo traços com os dedos, com as mãos. Antes da gente pensar com 4, 5 anos que a criança tem que saber todas as letras. Não. Com 4, 5 anos ela tem que saber brincar de tudo que na idade dela é possível. Sim, que é uma maneira de aprendizagem. Que é uma maneira de aprendizagem que é a primeira nossa, sinestésica é a nossa primeira modo de aprendizagem. Né? Então, assim, quando se pensa nesse tipo de aula, você tem que pensar que a criança não aprende no tablet, ela aprende brincando com os potinhos, abrindo a porta do armário da mãe, botando todas as panelas para fora e fazendo barulho. A criança aprende assim. Depois ela vai pro caderno. Primeiro ela aprende no meio, com o corpo. Depois ela vai pro caderno. Depois ela vai aprender o tablet. Não adianta uma criança saber todas as cores no tablet se ela pega os brinquedos e não sabe as cores dos brinquedos. Ela tem que saber as cores dos brinquedos primeiro. Sim, e isso é uma das coisas que estava acontecendo muito, porque as crianças elas nasciam já com um dedo tocando nas coisas. Sim, até ficando super desenvolvida e com tendinite. Sim, eu ficava louca, porque quando eu levava meu filho no pediatra, o menor, eu levava ele com brinquedo, ele tinha brinquedo, ele ficava com os brinquedinhos dele na mão. E as outras crianças, a maior parte já estavam com tablet, eu achava aquilo horrível. Sabe, eu acho que aí que tá, né? A gente tem que usar a tecnologia de maneira inteligente, né? Eu acho que ela existe, que nem eu falei, ela veio para ficar. Tem coisas que a gente tem que aprender de novo, a gente tem que se readaptar, mas eu acho que a gente precisa ponderar muitas coisas, né? Tudo tem um tempo de uso. A gente não pode ficar focado só na tecnologia, a gente tem que também saber que existem outros meios de aprender. Né? E esse é o desafio do professor. E dos pais. Tu sabe que uma das coisas... Sim, e uma das coisas que eu acho que talvez mude, né? Espero eu que mude. Porque a gente tinha muito problema de conversa e tudo mais, né? Numa sala de aula é difícil tu ter o silêncio. Ou não é silêncio, não digo assim as crianças mudas, mas um silêncio saudável para que elas troquem informações. Elas têm aquela necessidade louca de falar, porque muitos, principalmente adolescentes, não têm esse diálogo em casa. Entende? Então, eles tinham esse diálogo na escola. A escola era esse espaço que eles utilizavam para fazer esse tipo de coisa. E agora, eles em casa, eu espero que eles estejam tendo esse diálogo com a família e que eles voltem um pouco mais focados. Né? Que não, nós vamos... uma necessidade louca. Senão, eles vão voltar e vão ter que ter uma semana só para conversar. Ah, não, com certeza. Conversar de máscara ainda. Porque assim, toda segunda-feira a gente tem que dar um tempinho maior para eles falarem. Sim. Né? Então, assim, se a gente for pensar nisso, e não tem... se a gente quer que os nossos filhos sejam autorregulados, e eu vou falar como mãe, não como professora, né? E como psicopedagoga,
Se eu quero que meu filho tenha autorregulação de poder estudar sem olhar o WhatsApp no meio de um texto que ele está lendo, né? Eu tenho que saber conseguir largar o meu celular. Eu tenho que ser autorregulada primeiro. Exatamente. Eu não posso exigir da Exatamente. minha criança, do meu filho, algo que eu não faça, né? Se eu quero Exatamente. que ele cumpra suas obrigações escolares, são obrigações, né? Eu também tenho que cumprir as minhas obrigações. E falar quais são, bem, eu preciso pagar a conta, isso é uma obrigação minha. Não de modo de jogar na cara, mas sim falar o que a gente tem de responsabilidade, né? Eu Sim, acho que não tem como meu filho ou a criança que eu atendo aprender algo se os adultos não fazem. Isso é a primeira é. coisa. Isso se dá pela leitura, né? A leitura é um hábito que a gente É um passa. hábito. Às vezes difícil de passar, né? Principalmente para meninos que são de exatas. Mas a gente lendo, tu dá exemplo. E então, um livro ou dois, ele vai conseguir ler na vida, né? Porque tem crianças que nunca leram nada, né? Tu sabe que tu sabe, como professora, eu sempre carregava um livro. Nada assim, ó, um livro de poesia, carregava. E eu botava em cima da mesa. E não eram poucos alunos que chegavam, pegavam meu livro e olhavam assim, tu quer ler? Porque eu sabia qual era o conteúdo, né? E muitos deles foram Rubem Alves, né? Rubem Alves andou direto na minha bolsa. E eles pegavam e liam. né? E Então é agora um tem hábito as que se leituras em passa. PDF, né? Que eles são mais. Eu ainda sou do livro, né? Nós somos a geração do livro, de tocar, de cheirar, ter aquele cheiro de livro. Eles não, eles já são de uma outra geração do PDF, então eles já conseguem se administrar melhor. Mas tu tem que despertar esse hábito em algum momento, né? Sim, tem uma pesquisa que eu quero ler a esse respeito, tá? Que fala a diferença entre ler o livro físico, aham, Temos 2 minutos. e ler em PDF, mas eu vou ler e aí eu falo. Tá. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Porque senão a gente vai ser encerrada. Que nem foi comigo e Ah, a Carol. isso. Então, né, relembrando, a gente fez então uma reflexão sobre a educação hoje, né? Permeamos pelos 4 pilares, modalidade de aprendizagem, falamos um pouco sobre aula remoto, aula EAD e aula online, acho que a gente não chegou a falar. Não, online Falamos. falamos. Falamos? Tá bom, já não Eu lembro. falei. E falamos sobre os impactos positivos, então, né, que são como consequência daquilo que vai ficar, não tem o que fazer, acho que a gente tem que se adaptar, readaptar, e era isso, né? Só que a aula presencial, muito importante, isso aí não tem como, não tem nem como dizer que um dia, por algum acaso, vai acabar, porque eu acredito que não, é necessário ter esse espaço, é necessário ter esse contato, é necessário ter esse ambiente escolar, principalmente para pequenos, né, e adolescentes.